Resumoparaaulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Ditadura militar no Brasil. A ditadura militar no Brasil foi um período de regime autoritário que durou de 1964 a 1985. Esse período foi marcado pela supressão de direitos civis, censura, perseguição política e violações aos direitos humanos. Antecedentes da ditadura militar no Brasil. Os antecedentes da ditadura militar remontam à instabilidade política e social que o Brasil enfrentava no início da década de 1960. O país passava por um contexto de polarização política, tensões sociais, crises econômicas e disputas de poder. Em meio a esse cenário, militares brasileiros, apoiados por setores conservadores da sociedade, organizaram um golpe de Estado em 1964, depuseram o presidente João Goulart e instauraram um regime militar. Desenvolvimento. Após o golpe, os militares assumiram o controle do governo e estabeleceram um regime autoritário. Foram suspensas as garantias constitucionais, censurada a imprensa, dissolvidos partidos políticos, restringida a liberdade de expressão e reprimidos movimentos sociais e políticos de oposição ao regime. O governo militar implementou uma série de medidas repressivas, como a Lei de Segurança Nacional, que criminalizava a oposição política, e o Ato Institucional número 5, AI-5, que conferiu amplos poderes ao regime, permitindo perseguições, torturas e censura ainda mais intensas. Durante o período da ditadura militar no Brasil, a sociedade civil se mobilizou de diversas formas para pressionar pela abertura política e o fim do regime autoritário. Movimento estudantil. Os estudantes desempenharam um papel importante na luta contra a ditadura. Organizações estudantis, como a União Nacional dos Estudantes, UNE, promoveram manifestações, greves e ocupações de universidades, reivindicando a liberdade de expressão, o fim da censura e a volta da democracia. Movimento sindical. Os sindicatos e os trabalhadores organizados também foram protagonistas na resistência à ditadura. Greves e manifestações foram realizadas para exigir melhores condições de trabalho, aumento salarial e também a democratização do país. Movimento de mulheres na ditadura militar no Brasil. As mulheres lutaram pelos direitos femininos e contra a repressão do regime. Organizações como o Movimento Feminino pela Anistia e o Movimento Democrático Feminino tiveram participação ativa na luta pela redemocratização e pela igualdade de gênero. Igreja Católica. Setores progressistas da Igreja Católica desempenharam um papel relevante na defesa dos direitos humanos e na denúncia das violações cometidas pelo regime militar. A Comissão Pastoral da Terra, CPT, e a Comissão Brasileira Justiça e Paz foram importantes na denúncia dos abusos contra os direitos humanos e na promoção de ações de solidariedade aos perseguidos políticos. Imprensa alternativa. Diante da censura imposta pela ditadura, surgiram veículos de imprensa alternativos e clandestinos, como jornais, revistas e rádios, que denunciavam as violações dos direitos humanos e divulgavam informações sobre a resistência ao regime. Exemplos desses veículos são o jornal Movimento e o periódico O Pasquim. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaulas.com.br. Com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaulas.com.br.
Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Ditadura militar no Brasil. A ditadura militar no Brasil foi um período de regime autoritário que durou de 1964 a 1985. Esse período foi marcado pela supressão de direitos civis, censura, perseguição política e violações aos direitos humanos. Antecedentes da ditadura militar no Brasil. Os antecedentes da ditadura militar remontam à instabilidade política e social que o Brasil enfrentava no início da década de 1960. O país passava por um contexto de polarização política, tensões sociais, crises econômicas e disputas de poder. Em meio a esse cenário, militares brasileiros, apoiados por setores conservadores da sociedade, organizaram um golpe de Estado em 1964, depuseram o presidente João Goulart e instauraram um regime militar. Desenvolvimento. Após o golpe, os militares assumiram o controle do governo e estabeleceram um regime autoritário. Foram suspensas as garantias constitucionais, censurada a imprensa, dissolvidos partidos políticos, restringida a liberdade de expressão e reprimidos movimentos sociais e políticos de oposição ao regime. O governo militar implementou uma série de medidas repressivas, como a Lei de Segurança Nacional, que criminalizava a oposição política, e o Ato Institucional número 5, AI-5, que conferiu amplos poderes ao regime, permitindo perseguições, torturas e censura ainda mais intensas. Durante o período da ditadura militar no Brasil, a sociedade civil se mobilizou de diversas formas para pressionar pela abertura política e o fim do regime autoritário. Movimento estudantil. Os estudantes desempenharam um papel importante na luta contra a ditadura. Organizações estudantis, como a União Nacional dos Estudantes, UNE, promoveram manifestações, greves e ocupações de universidades, reivindicando a liberdade de expressão, o fim da censura e a volta da democracia. Movimento sindical. Os sindicatos e os trabalhadores organizados também foram protagonistas na resistência à ditadura. Greves e manifestações foram realizadas para exigir melhores condições de trabalho, aumento salarial e também a democratização do país. Movimento de mulheres na ditadura militar no Brasil. As mulheres lutaram pelos direitos femininos e contra a repressão do regime. Organizações como o Movimento Feminino pela Anistia e o Movimento Democrático Feminino tiveram participação ativa na luta pela redemocratização e pela igualdade de gênero. Igreja Católica. Setores progressistas da Igreja Católica desempenharam um papel relevante na defesa dos direitos humanos e na denúncia das violações cometidas pelo regime militar. A Comissão Pastoral da Terra, CPT, e a Comissão Brasileira Justiça e Paz foram importantes na denúncia dos abusos contra os direitos humanos e na promoção de ações de solidariedade aos perseguidos políticos. Imprensa alternativa. Diante da censura imposta pela ditadura, surgiram veículos de imprensa alternativos e clandestinos, como jornais, revistas e rádios, que denunciavam as violações dos direitos humanos e divulgavam informações sobre a resistência ao regime. Exemplos desses veículos são o jornal Movimento e o periódico O Pasquim. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br. Com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br